Paz do Senhor, irmãos. Tarde de segunda-feira, eu quero deixar um versículo da palavra e um breve comentário para a nossa meditação. O texto que nós tomaremos como base se encontra em 1 Timóteo 4, verso 1. Porque muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quando eu vi este texto, eu pude imaginar as igrejas de hoje, os tempos qual nós estamos vivendo. Os crentes de hoje estão tão acostumados com o evangelho moderno, que quando você apresenta a eles o evangelho da transformação, eles te apresentam a doutrina de demônios. Mas irmão Nilson, me explica isso, o que é isso, doutrina de demônios? Os falsos Cristo, o falso evangelho, doutrinas que não levam as pessoas em lugar nenhum, doutrinas que não causam transformação, doutrinas que não têm confronto com a palavra, homens desqualificados. Quando eles abrem a Bíblia, eles abrem em Malaquias no capítulo 3 e no verso 10, só sabe falar sobre o dízimo e oferta. Como é que eles não têm coragem de ler Malaquias 3,18? E outra vez veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Se a pessoa confessou Jesus, se a pessoa assume que está servindo a Jesus, porque eu não acredito nisso, porque Jesus nos serve em todo o tempo. Eu acredito que este evangelho tem que haver uma transformação, tem que haver uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Se você está em uma igreja onde o seu pastor não te confronta com a palavra, ele te permite andar de qualquer maneira, você não dá testemunho de crente, você compra e não paga, você tem uma treta, você tem um negócio mal resolvido, você tem inimizade, você não perdoa, você me desculpa, você não está caminhando para o céu, você está caminhando de galopão para o inferno. É por isso que a Bíblia diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e se possível enganarão até os escolhidos. Até os escolhidos a Bíblia diz que serão enganados. Nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia diz: por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos tem se esfriado, porque verdadeiramente quem ama confronta a pessoa com a verdade. Agora, uma igreja que não tem amor, o pastor deixa as ovelhas andar de qualquer maneira. A Bíblia diz no Salmo 23, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, Jesus é que é o nosso pastor, Deus é que é o nosso pastor, é Ele que nos conduz, fora dele não há caminho, fora dele não tem jeito. A Bíblia diz em João 10, eu sou o bom pastor, quem me conhece me serve, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar atento à palavra, para que nós não viemos ser confundidos, para que nós não viemos ser enganados. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos têm adentrado pela porta larga, mas estreito é o caminho que leva à salvação, largo é o caminho que leva à perdição. Se você está passando aí uma porta onde você precisa passar de banda, você não consegue passar de frente, você está no caminho certo. Agora, se você está em uma porta que você entra e sai de qualquer maneira, sai daí antes que você vai para o inferno de cabeça para baixo. Mas irmão, eu não vim aqui para ouvir doutrina. Não, eu não estou falando de doutrina. Nesta tarde eu resolvi falar de algo mais sério. Eu resolvi deixar a doutrina para o seu pastor, o pastor local. Eu vim nesta noite como profeta. Eu vim falar de vergonha na cara, de mudança de vida, de transformação. Eu vou enfiar o dedo na sua ferida, eu vou te confrontar dentro da palavra. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 11, eis que venho sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
Satanás tem roubado a coroa dos crentes, Satanás tem roubado a comunhão de muitas pessoas, e as pessoas não estão percebendo que elas estão caminhando de galopão para o inferno. Mas eu vim nesta noite como profeta te mostrar o verdadeiro caminho. Em Provérbios 28, 9, o próprio Senhor dizendo, é a boca de Deus falando, o que desvia o ouvido a ouvir a lei, esta lei é a palavra, é o confronto, é o encontro com a verdade. João capítulo 8, o verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu costumo dizer que o mais difícil não é você ganhar a pessoa para Jesus, é você conquistar o coração dela para Cristo, porque uma pessoa que tem a mente convertida, o coração em Cristo, ele não precisa de doutrina, ele é doutrinado por si próprio. O pastor não precisa pegar no pé dele, ele sabe o que é certo, o que é errado, ele sabe a hora de ir, a hora de voltar, aonde entra, aonde sai. Jesus andou no meio das prostitutas e não se prostituiu, Jesus andou no meio dos corruptos e não se corrompeu. Você precisa ter postura de crente, você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Moisés disse, o Senhor fará ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Quem serve a Deus é diferente, quem serve a Deus comporta-se diferente, quem serve a Deus é fácil de você olhar. A pessoa chega na igreja, os filhos estão do lado, a pessoa sai para pregar, a esposa está junto. Agora esse negócio de convida a pessoa para pregar, a esposa não vai junto. Convida a esposa para ir cantar, o marido não vai junto. Que família é essa? Que doutrina é essa? Doutrina de demônios.